Bom dia, meus irmãos. Hoje eu vou compartilhar a mensagem da Santa Ceia. Por favor, vamos a João 6. Em João 6, acontece a primeira multiplicação dos pães. Aí todo mundo come até fartar, 5.000 pessoas, pelo menos. Sobrou comida e, então, vamos ver o que aconteceu depois disso. Após a primeira multiplicação dos pães, o povo pretendia proclamar a Jesus rei, a força. Mas Jesus retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ele não queria isso. Os discípulos partiram sem Jesus ao anoitecer num barco em direção a Cafarnaum. Depois de terem remado 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Imaginem, não sabemos o que aconteceu aí, né? No dia seguinte, a multidão foi em barcos para Cafarnaum em busca de Jesus. Encontraram Jesus na sinagoga ensinando. E falaram a ele: "Oh, onde você estava? Que quando chegou aqui?" E Jesus já sabia o que eles queriam realmente. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, aqui fala que eh, a estas pessoas, esta multidão, não trabalhem pela comida que se estraga. Interessante, né? Eles estavam fazendo tudo isso, indo em barco até Cafarnaum para conseguir mais comida para o corpo. ¿Ah? Mas ele está oferecendo outra comida, uma que permanece para a vida eterna. Ele está ensinando numa sinagoga e eles querem comida. Interessante. Jesus fala: o espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras de Jesus são espírito e vida. Nós precisamos das suas palavras. Precisamos dessa vida. Essa vida que permanece. Então, procuremos sempre ouvir Jesus, conhecer Jesus, saber o que ele falou para nós acreditar e ter essa vida. Termos essa vida. E sejamos como Simão Pedro, que lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Na verdade, não há outro que tenha palavras de vida eterna, né? Então, procuremos essas palavras de vida eterna para nos alimentar. Não negligenciemos essa busca cada dia. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, por nos alimentar espiritualmente com tuas palavras, por nos ensinar para a vida eterna. Pai Santo, abençoa o pão e o suco de uva para lembrar, Senhor, o sacrifício de Cristo, que Ele veio para morrer por nós. Pai Santo, muito obrigado por esse sacrifício, que sem esse sacrifício nós estávamos perdidos. Obrigado por essa salvação tão grande. Em nome de Jesus, amém. Bom dia! Que bom estar juntos nessa manhã.
Talvez você esteja assistindo na parte da manhã, ou à tarde, ou à noite, mas eu queria dizer que é uma alegria poder estudar a palavra de Deus juntos, ainda que online, né? Mas Deus tem mostrado a sua graça, a sua misericórdia, tem nos abençoado muito com as mais ricas bênçãos, né, nos céus e na terra, através do seu ensinamento, através de Cristo Jesus. Então eu quero chamar todos a gente fazer uma oração. Vamos orar juntos como uma família de Deus. Nosso bom Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem, Pai, demonstrado o seu amor de geração a geração. Obrigado pelas famílias que o Senhor tem cuidado. Obrigado pela minha família, família de todos. Que o Senhor, Pai, possa abençoar com os corações sempre voltados, Deus, a seguir a Cristo, com união na família, com perdão, Deus, em cada lar. Que o Senhor abençoe com vidas sendo salvas. Eu oro por esse final de semana, que muitas pessoas estão viajando, que o Senhor proteja cada um nas suas viagens, seja para estar com amigos, com familiares, seja para desfrutar do feriado em lugares. Que o Senhor abençoe na ida e na volta, Pai. Muito obrigado pelo seu amor, a sua rica misericórdia por nossas vidas. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente está gravando o culto de hoje pelo motivo do feriado prolongado. Muitas pessoas estão viajando, desfrutando do feriado e poder assistir e ouvir a palavra de Deus através das redes sociais é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deixou. Então eu queria chamar todos a lermos a palavra de Deus. A gente vai estar lendo hoje Mateus 9. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia ou ligar seu tablet, o seu celular e poder acompanhar junto na leitura. Se puder anotar, fazer pequenas anotações para você poder depois examinar com mais carinho, com mais cuidado, mais zelo, poder aprender a palavra de Deus é sempre muito bom. Então abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 9. E a gente vai ter um tema hoje para nossa aula, a pregação, que é: Jesus viu a multidão e sentiu uma profunda compaixão. Vai falar sobre compaixão, né? Profunda compaixão pelas pessoas. Foi isso que Jesus sentiu. Então vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 9. Acompanhe comigo. A partir do versículo 35. Mateus 9, versículo 35, nós vamos ler até o 38. Vamos ler juntos? A palavra de Deus diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Bom, Jesus, como de costume, estava ensinando, pregando o evangelho, curando os enfermos. Jesus estava sempre ocupado, ensinando, dedicando, servindo ao reino de Deus. E aí Jesus vê aquela multidão e Jesus tem compaixão delas. Jesus fala aos discípulos: peçam ao Senhor que lhe dê trabalhadores, porque a colheita é grande. Quando Jesus viu as pessoas aflitas e desamparadas,
é impressionante a gente poder ver que não saiu do coração de Jesus ou da sua mente, das suas palavras, coisas negativas ou críticas em relação às pessoas que estavam aflitas ou desamparadas. Jesus pede para orar. Ele ficou cheio de compaixão por aquelas pessoas e fala para os discípulos: orem, louvem a Deus, suplique a Deus, para que Deus envie trabalhadores, porque a colheita é grande. Então Jesus sentiu uma profunda compaixão no seu coração por aquelas pessoas. Diante dessa situação, ele agiu e falou aos seus discípulos: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, peça ao dono da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. É impressionante a gente poder ver que tudo depende de Deus, não é de nós. A gente tem que fazer a nossa parte, que é ter compaixão, ter misericórdia, colocar os joelhos no chão, a levantar nossa voz a Deus, para que Deus envie trabalhadores. Quanto mais trabalhadores, menos pessoas vão estar aflitas e desamparadas nesse mundo que a gente vive hoje. Aprendemos com Jesus que diante das situações, pessoas estão aflitas, pessoas estão desamparadas, como ovelhas sem pastor. E a gente sabe que ovelha sem pastor é muito vulnerável. Ela se perde muito fácil. Ela fica sem direção, sem rumo. Ela pode ser atacada pelos predadores. Mas quando há pastores, quando há trabalhadores com coração cheio de compaixão, menos e menos pessoas vão estar aflitas e desamparadas. Então devemos orar a Deus que envie trabalhadores para a colheita. A colheita é de Deus, Deus que vai fazer tudo isso acontecer. Os trabalhadores vêm de Deus. Onde as pessoas estão aflitas e desamparadas, pense: a colheita é grande, e não julgar pela aflição delas. Então, nós estamos numa época agora de festa, onde multidões estão nas ruas, nas cidades, em povoados, em todos os lugares, vemos multidões de pessoas. Ao olhar para essas multidões, que a gente pode encher o nosso coração de compaixão e orar por elas. Orar para que Deus mande mais trabalhadores, para que mais e mais pessoas tenham direções na sua vida, que tenham Jesus como verdadeiro pastor das suas vidas, que preencha as suas vidas com o Espírito de Deus, com os ensinamentos de Jesus, e não apenas ver e não fazer nada. Jesus viu que as pessoas estavam aflitas, mas ele sentiu uma dor no coração, ele foi intenso em logo buscar uma forma de ajudar aquelas pessoas sem criticá-las, mas virando para os discípulos que poderiam fazer alguma coisa por aquelas pessoas, e alguma coisa era orando ao nosso Deus. Quando a gente ora, o céu se move, vidas são transformadas, corações são quebrantados para a honra e glória de Deus. Outra escritura que me chama a atenção de ver Jesus como ele é sensível e sente a dor e a compaixão das pessoas é Marcos capítulo 6. Abra comigo, por favor, o livro de Marcos, capítulo 6. Vamos ler. Marcos 6, 34. Acompanhe comigo. Marcos 6, 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É impressionante a gente poder perceber o amor de Jesus. Em outra situação, ele sai do barco, as pessoas estavam procurando Jesus, indo atrás dele, e Jesus olha para aquelas pessoas em volta do barco, na beira do mar da Galileia, e ele, outra vez, tem compaixão. Ele vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. E o que Jesus faz? Ensina aquelas pessoas.
a gente precisa ver como Jesus vê, ensinar as pessoas, né? Jesus era motivado por uma profunda compaixão em seu coração. Ele via aquelas situações, pessoas aflitas, pessoas desamparadas, pessoas sem rumo, muitas vezes sem direção, e ele orava e ensinava aquelas pessoas. Outra escritura que eu quero ler, Lucas 19, vamos ler comigo. Aí nos evangelhos, Lucas 19, vá lá na sua Bíblia, por favor. Lucas 19, 41. É uma outra escritura que mostra o tamanho amor de Jesus pelo povo. Lucas 19, 41, a gente vai ler até o 44. Diz assim: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Jesus chega em Jerusalém, se aproxima da cidade e Jesus chora sobre ela. Porque ele sabia que as pessoas não iam sofrer. E iam sofrer porque não tinham reconhecido a oportunidade que Deus havia concedido a eles. Jesus sente a dor por causa, muitas vezes, da nossa ignorância, da nossa falta de reconhecimento do poder de Deus e a forma como Ele pode transformar as nossas vidas. Jesus chorou por isso. Jesus chorou também quando Ele foi com Lázaro, que estava seu grande amigo, tinha morrido. E Jesus vai lá e participa daquele momento, junto com todo mundo que estavam chorando, estavam aflitas, estavam sofrendo. Jesus sofre junto com eles, chora com eles. Jesus participa do momento, ele sente a nossa dor. Jesus é Deus que está conosco o tempo todo. Eu quero ler também com vocês outra passagem que mostra o amor e a compaixão de Jesus. Em Lucas 19:10. Lê comigo, por favor, Lucas 19:10. Quando Jesus diz assim: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Geralmente o que está perdido a gente não dá muita atenção para buscar, a não ser que seja algo muito valioso, né? Nós somos valiosos para Deus. Ele tem buscado cada um de nós. Jesus, no seu dia a dia, na sua agenda, ele tinha como prioridade buscar e salvar o perdido. Na agenda de Jesus tinha a missão, que era a missão de buscar e salvar o perdido. Uma coisa boa para a gente pensar, que Jesus, o tempo dele, a agenda dele, as prioridades deles era sempre buscar e salvar o perdido, porque ele entendia que foi para isso que ele veio. Em Mateus 28, de 18 ao 20, vocês podem anotar e ler depois, Jesus nos chama a fazer discípulos. Quando ele fala, vão a todos os povos do mundo e façam discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deixou essa missão. A agenda de Jesus, que é buscar e salvar o perdido, ele quer que a gente consiga também ter essa agenda. E a pergunta sempre vai ser, na nossa agenda, no nosso dia a dia, semana, mês e ano, existe na agenda o espaço para a gente estar na missão, buscar e salvar o perdido? E Jesus nos ordenou, como filho deles, uma vez que ele nos alcançou, que a gente possa ir buscar o perdido, buscar e salvar. Agora a pergunta,
Como está a sua agenda? Como anda a sua agenda? Ela está cheia? Ela com quais coisas está na agenda? Que tipo de coisa está na sua agenda? Onde você gasta o seu tempo? Como é que está indo o seu tempo na semana, no dia? É tão cheio das suas coisas. Eu vejo a minha vida. Se eu não me vigiar, se eu não estiver atento, o meu dia passa com as minhas coisas, as minhas preocupações, os meus afazeres. E às vezes, quando eu me apego na meu dia, na minha agenda, não está Jesus, buscar e salvar o perdido. Coisas que podem tirar muito nosso tempo, como jogos eletrônicos excessivos, TV, séries, filmes, até mesmo esportes, né? Onde você fica demais viciado nos esportes, que é bom, não estou falando que é ruim, mas muitas vezes isso tira o espaço para entrar Jesus na nossa agenda. Praticar os esportes é bom, não estou falando que é ruim, mas desde que ele esteja no seu lugar e colocar Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, esteja sempre acima de qualquer uma dessas coisas. Não vale muito a pena a gente dedicar muitas coisas desse mundo sem ter Jesus na agenda. Eu quero ler outra escritura em João 10, 11. Acompanhe comigo, por favor. João 10, capítulo 11. João 10, 11. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e dá a vida por nós. No versículo 14 de João 10, Jesus volta a afirmar no 14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele volta a dizer de novo que ele é o bom pastor e que ele conhece cada uma de nós. Então, é bom a gente entender que a gente tem um pastor que nos conhece, sabe nosso nome, sabe sentir o que a gente sente, viveu junto conosco. É o Deus que virou carne e que esteve no nosso meio, no dia a dia. Ele sente o que nós sentimos e conhece cada um de nós. No versículo 16 de João 10, ele volta a dizer, esse texto é maravilhoso, dá para a gente ler ele todo. Quando ele fala no versículo 16, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha que Jesus, sonhador, visionário, dizendo, tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. E o desejo dele é que todos que não estão, que possa se tornar um só rebanho, um só povo de Deus. Deus está à procura de cada um. Ele quer salvar as nossas vidas. E eu queria deixar aqui essa mensagem para nós, que Jesus é o bom pastor, que ele tem a compaixão, ele cuida, ele protege as suas ovelhas. Então não sinta que está sozinho, que Deus não está do seu lado, que não está carregando. Deus cuida, ele carrega cada um de nós, ele nos conhece. Tenha essa convicção. Deus nos chama, uma vez como ovelhas, a orar a Deus para que mais trabalhadores possam vir, possam ter a colheita grande do número de ovelhas que precisam de Deus. A colheita é grande, o que falta são trabalhadores. E no momento que a gente estiver orando a Deus por mais trabalhadores, que a gente não deixe de ser trabalhador. Oração e ação, fé e ação juntos. Que a gente possa usar desse momento de multidões estarem na rua, se divertindo ou fazendo coisas que gostam, mas que lá no fundo talvez estejam vazias, precisando de um sentido para a sua vida. Talvez essa pessoa esteja do seu lado,
esteja no lugar onde você foi visitar de férias ou passou o feriado em algum lugar. Aproveite para orar por essas pessoas e falar que existe um pastor, que é Jesus Cristo, que quer que todos sejam cheias do Espírito, que tenham uma vida que glorifica a Deus. Esse feriado de carnaval que está tendo é uma ótima oportunidade para orar pelas pessoas, ensinar a palavra de Deus a cada uma delas. Lembre-se que essa alegria toda é superficial muitas vezes, não é uma alegria que vem do Espírito Santo. E as pessoas precisam dessa alegria, do fruto do Espírito em suas vidas. Muitas delas estão sem rumo, estão aflitas, tentando preencher com coisas. E Jesus está dizendo, tenha compaixão delas, ore por elas. E vamos então fazer uma oração aqui, encerrando nosso momento aqui na Palavra de Deus, e que Deus possa ser honrado e glorificado e exaltado com todo que a gente está fazendo. Oremos, vamos orar. Nosso Deus, querido Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por ter Jesus, que é rico em compaixão e misericórdia. Obrigado por Ele cuidar de cada um de nós. Obrigado por Ele nos conhecer pelos nossos nomes. O Senhor nos conhece muito bem, desde o ventre de nossas mães. Ele tem nos conhecido, tem cuidado e tem nos sustentado com a sua palavra poderosa. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus. Que o Senhor possa cuidar e nos guiar o tempo todo. Oramos gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu queria desejar aí uma ótima feriado para todos, retorno para as suas casas com cuidado nas estradas, que Deus seja sempre louvado. Aonde você estiver, ore a Deus, ore no seu carro, ore na sua casa, ore na rua, no seu trabalho. Dependa de Deus para tudo. Que Deus seja honrado e glorificado e uma ótima semana para todos nós. Tchau, um abraço a todos. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo.
meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e ver a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.